Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Maurício, sócio proprietário da assessoria esportiva Live Run, e hoje tenho o prazer de trazer aqui para vocês o Dr. Alexandre Menegatti. Esse é o nosso primeiro programa de 2026, esse é o nosso novo canal, no novo formato, um programa que já fizemos em outra forma no ano de 2024 e estamos trazendo novamente para vocês. Alexandre, seja muito bem-vindo. É um prazer receber o Alexandre aqui nesse momento em que, ao começar um novo projeto, até já aproveito para dizer para vocês que nós priorizaremos pessoas da nossa área, priorizaremos a pessoa da nossa aldeia. Então, o Alexandre é um grande amigo nosso, em primeiro lugar. O Alexandre é corredor, né? O Alexandre há um bom tempo aí já tem uma longa história com a maratona, inclusive. O Alexandre é uma das poucas pessoas, pessoal, que tem a mandala da Six Majors. Depois você vai falar um pouquinho sobre isso, tá, Alexandre? Mas, obviamente, o que eu credencio o Alexandre para estar aqui com nós é a formação acadêmica. O Alexandre é médico pediatra, depois veio a medicina do esporte na tua carreira, né, Alexandre? Isso. Que é o que nos coloca em contato mais constantemente na questão dos alunos que tu atende, né, toda a comunidade de corredores de Passo Fundo e região, e a questão do esporte em si, né, da corrida em si. Então, reitero as boas-vindas para ti, um prazer te receber. E deixo para ti agora colocar as tuas credenciais do que o traz aqui, falar para o nosso público. Tá ótimo, é um prazer poder estar aqui conversando, colaborando, tentando trazer um pouco da ciência ao esporte, né? Aquela coisa diferente de fazer o esporte por fazer ou tocar de ouvido, como a gente fala literalmente. Então, o que a gente conversou um pouco antes era essa ideia da gente poder trocar, uma ideia trazendo um pouco da ciência para dentro do esporte, trazendo as formas de buscar o exercício como uma forma de trazer uma qualidade de vida, uma busca por resultados e mesmo assim a gente sempre tentar a médio e longo prazo, além da manutenção no esporte, projetar nessa pessoa que veio através do esporte, utilizou o esporte, chegou até aqui pelo esporte, que a gente não o perca. Num mundo onde a gente é dominado pelo sedentarismo, a gente receber esses alunos, receber esses pacientes, que a gente possa potencializá-los e a médio e longo prazo, como eu falava anteriormente, a gente tem uma qualidade de vida muito melhor. E o exercício hoje, sem dúvida, é o melhor remédio para nós não precisar de remédio, né? Perfeito. É claro que aqui falamos da corrida porque é o nosso meio esportivo, né? Mas quando fala em exercício físico, o Alexandre tem inúmeras modalidades que as pessoas podem e devem explorar. Mas já puxando para o lado da corrida, então, nós estamos em janeiro de 2026, momento em que gravamos aqui. Tem muitas pessoas começando do zero e a procura pelas assessorias é cada vez maior. Da mesma forma, tem aquele corredor que já tem mais experiência, que já está no jogo há um bom tempo. Eu queria saber de ti na condição de médico do esporte, Alexandre. O que tu diria para essas pessoas agora, tanto as que estão iniciando do zero, quanto as que estão na preparação de base, como nós falamos na corrida, né? A gente brinca que é a pré-temporada do futebol agora na corrida. O que tu orienta para essas pessoas no âmbito médico? Porque aqui a gente poderia falar talvez da questão dos exames. Tu conseguiria dar um passo a passo para as pessoas que poderiam aprender agora contigo? Sem dúvida alguma, Maurício, a individualização vai ser a nossa resposta. Seja quem está recém começando, quem já está na modalidade, porque eu vou colocar através do exercício, através de um planejamento que tu vai fazer, uma adaptação. É uma adaptação cardiorrespiratória, uma adaptação metabólica, e eu tenho que saber se esse atleta está apto, ou o quão apto ele está para desenvolver a modalidade ou o objetivo que ele está, qual é o planejamento dele. Isso parte de um histórico, desde um histórico familiar, um histórico individual, histórico de lesões, históricos de participação esportivas anteriores, composição corporal, utilização de medicação, ou seja, é uma individualização, que a gente chama da avaliação pré-participação. Ela pode ser pré-participação, que no primeiro momento parece aquela pessoa que está só começando, quem já está não precisaria. Não, sempre eu preciso avaliar e reavaliar, porque toda vez que eu faço o exercício, eu faço o planejamento, a planilha que tu projetou para esse teu aluno, ele busca uma adaptação cardiorrespiratória, cardiometabólica e vai se ter uma resposta. Essa resposta está dentro do esperado, dentro do benéfico para cada um, né? Geralmente o pessoal pensa, né? A avaliação é só fazer exame cardiológico. Tem uma gama de fatores dentro da avaliação. O cardiológico, obviamente, é um deles, justamente pela gente ter citado antes que é uma adaptação cardiorrespiratória, mas tem o metabólico, tem o muscular, tem as questões de lesões. É fazer uma avaliação, é entender aonde você está no ponto inicial ou no
ponto inicial do ano ou no ponto inicial da atividade, para que você possa usufruir e ter o melhor benefício possível, já que você chegou a um profissional, buscou uma orientação profissional para desenvolver uma planilha, desenvolver o teu esporte, que você possa utilizar isso da forma mais segura da condição de saúde e da condição de desempenho que você vai buscar, e isso tudo é individualizado, desde a saúde, desde o próprio desempenho, que cada um tem uma meta, né, que sejam reais, né, num primeiro ponto, para que a gente possa sempre estar organizando dentro de uma segurança geral. Essa última fala tua foi impressionante, porque metas reais pega como uma palavra-chave. Quando tu coloca isso num mundo com tanta pressa hoje pelo resultado, e aqui tu poderia citar, talvez, primeiro essa própria pressa, muitas vezes balizada pelas redes sociais, que infelizmente vendem, às vezes, a ideia da pressa. Mas mesmo que não fosse vendida a ideia da pressa, a pessoa já é ansiosa, estressada e quer aquilo rápido. E te escutando falar, tu percebe, empacotando esse conceito, né, de adaptações, quantas adaptações ocorrem para contribuir. Nós temos, de um bom tempo para cá, firmado muito pé com relação às avaliações cardiológicas. E aí, linkando com uma pergunta que eu gostaria de fazer também, que foi enviada por um aluno, quais são os maiores erros que tu percebe, Alexandre, na relação de quem começa a correr com relação a essas falhas avaliativas? Tu recebe muita gente no consultório, ou até mesmo percebe no âmbito social, as pessoas começando sem avaliação nenhuma, e que problemas que isso acarreta na sequência dela da prática? Sem dúvida alguma, esse talvez seja o principal fator de equívoco na progressão ou manutenção dentro da atividade, né? Seja para você não individualizar a tua capacidade, porque parece muito simples eu correr, parece que quanto mais eu correr, melhor eu fico. E a gente sabe que isso nas questões adaptativas cardiorrespiratórias, principalmente a médio e longo prazo, mais não é mais. Muitas vezes menos é muito mais. Permite uma adaptação mais adequada e correta, principalmente do sistema cardiorrespiratório, que ele leva um tempo para poder se adaptar, da mesma forma a condição muscular, a condição articular. E essas metas irreais, ou seja, sair sem ter, botei meu tênis e vou sair correr como era uma máxima. Se você pretende se manter no esporte por bastante tempo, é muito diferente disso. Se você pretende utilizar o esporte como saúde, é muito diferente disso. Você precisa individualizar o que é a intensidade para ti. Corre leve. Correr leve é o tal do 6 por 1000, não sei. Para ti hoje pode ser, para mim talvez mais ou menos, para alguém que está começando talvez seja forte, por isso que dessa individualização. O que a gente vê muito hoje é a banalização de ser um esporte muito democrático, boto o tênis e sai correndo. Ok, eu me movimento. Isso é ótimo por me movimentar. Mas eu estou preparado para isso? É uma adaptação adequada para mim nesse meu momento? Respeitar a planilha que eu estou fazendo seria de suma importância, justamente porque é um planejamento individualizado para você, para o teu momento, para que você possa sofrer essas adaptações, né? Então essa pressa de correr, comecei a correr hoje, comecei a correr faz 30 dias, em junho eu vou fazer uma meia maratona. E dezembro eu acho que eu vou para maratona. Fisiologicamente tu não está preparado nem para 5, né? Porque assim, a pessoa não vai lá, que a gente brinca, né? Botou o chip, já era, acabou a brincadeira, né? Tu vai no teu limite. Isso, limite, desempenho, ele é individual. Cada um tem o seu, sim, mas todo mundo quer melhorar. Isso é inerente ao ser humano. O cara que não quer melhorar não vai vir treinar, não vai vir buscar uma planilha e melhorar em qualquer âmbito. Pode ser o tempo, pode ser a saúde, pode ser o próprio desempenho, o comparativo consigo mesmo ou com as redes sociais, né? Que a gente fala isso muito hoje, aquela necessidade de dar resposta à rede social. Né? Então isso faz com que se busque muitos atalhos, né? Seja esse de buscar acelerar os processos, seja de não respeitar o próprio corpo, e aqui não respeitar pode ser treinar mais do que eu devo, buscar meios lícitos e ilícitos para buscar um resultado maior. Isso, de certeza, em qualquer uma dessas, vai te dar uma vida mais curta dentro da modalidade que você escolheu e talvez até mesmo dentro da longevidade, não só no esporte como na vida. Nós não condenamos, então, para que fique claro, quem começa a se exercitar de uma forma não orientada. Inclusive, essa é uma porta de entrada, né? A gente percebe hoje, tem problemas nisso, mas na maior parte tem mais benefícios. Você ir para uma rústica, às vezes mal treinado, tem seus problemas, mas tem a porta de entrada também.
O grande problema entra nessa pressa que vem logo após, e tu citou justamente a expressão dar resultados para as redes sociais, né? Dar resultados para outras pessoas que não eu mesmo. Aqui tu percebe uma inversão de conceitos muitas vezes, né? E o que nós percebemos também, Alexandre, é que muitas pessoas nem sabem que o nosso serviço existe. E eu não falo da nossa assessoria, eu falo do assessoramento em geral, qualquer empresa. Muitas pessoas não fazem ideia que o teu trabalho existe, o do médico, do esporte. Ah, mas eu não sou atleta profissional. Perfeito, estou aqui da mesma forma. Então, que essa nossa conversa possa refletir isso também, né? E também te ouvindo falar, me lembra muito a questão da meia maratona. A meia maratona, se nós olhar por cima, eu não tenho estatísticas concretas para trazer. É a distância que mais matou gente em 2025. Tu tem algo nesse sentido de dado que possa... E que faixa etária que é mais comprometida, talvez mais vulnerável, essa é a melhor palavra. Tanto a meia maratona como a maratona, geralmente ela tem uma estatística de eventos desfavoráveis, mortalidade, parada cardíaca, reversível ou não, que pega aquela faixa onde você não está extremamente preparado para ser um corredor, se não de elite, um corredor intermediário qualificado, e nem o recreativo, que está tudo certo se eu caminhar no meio do caminho. A maratona, por exemplo, geralmente os eventos acontecem lá por volta do quilômetro 38, 40, geralmente as pessoas de 40 anos para cima, e aquelas que vão fazer acima de 4 horas e abaixo de 6 horas. Então essa é uma faixa onde é o maior número de eventos. Isso é a estatística das majors que tu citaste antes, tá? Não mudou o número de eventos nesses últimos 10, 12, 14 anos, frente pandemia, frente vacinação, toda essa discussão que a gente tem. Não tem mudança nas estatísticas desses eventos majors. Talvez porque esses eventos têm um número específico e fixo de participantes há anos, então não tem esse aumento brusco nas inscrições, então parece ser uma estatística bastante fiel. Tá? Na meia maratona isso baixa para casa dos 18 quilômetros, 19 quilômetros, onde a maioria dos eventos acaba acontecendo, ou seja, é o quase terminando, é o quase acabando a prova, né? E normalmente isso vai estar associado ou a alteração da temperatura ambiente, que possa ser um gatilho, mas a imensa maioria das vezes é uma condição pré-existente do indivíduo, não identificada ou identificada e não tratada. Para deixar bem claro, o esporte não causa morte súbita. A morte súbita acontece em 99,8% das pessoas que têm uma condição prévia não diagnosticada e não tratada. Então, isso é um dado extremamente importante que mostra a importância de se fazer a avaliação, e por isso que a avaliação pré-participação parece que fica só no âmbito cardiovascular, justamente porque o que vai te trazer de desfecho que tu tá desesperadamente, que tu não quer, obviamente é esse desfecho cardiovascular, mortalidade, parada cardiorrespiratória, mas a avaliação pré-participação ela é muito mais ampla do que isso. Ela vai te trazer a questão articular, a tua questão metabólica, a tua questão de composição corporal, a tua questão de peso, a tua questão de minimizar a chance de lesões. Lesões agudas eu não tenho que fazer, um entorse, um impacto, mas lesões por esforço repetitivo, tem muito como você prever, como você vir notando que ela está acontecendo, você respeitando todos esses passos, né? E a medicina esportiva, como tu fala, ela tem um porém, porque como tu fala médico, eu vou quando eu estou doente, né? E a medicina esportiva, ela paga um pouco esse preço, porque geralmente quando eu estou machucado, eu sempre digo, preferencialmente eu vou acabar indo no ortopedista, né? Se é uma questão articular, né? Então, de novo, você vai corrigir o problema e não vai adaptar o que aconteceu, por que aconteceu, o que eu fiz, aonde, porque tem uma forma bastante significativa de você prevenir e ler aonde isso está acontecendo. Passa de você se conhecer, passa de você respeitar limites individuais, limites propostos pelo treinamento e uma série de fatores que englobam a lesão por uso repetitivo em todos os esportes. Isso frustra o aluno um pouco às vezes. Frustra porque o aluno ele quer começar, ele quer fazer aquilo acontecer. Especialmente num momento como esse. Recém viramos o ano, então estamos colocando em prática as promessas que fizemos na virada. E aí tu chega lá para o teu professor, ele te pede umas coisas ali que não é bem o que tu queria. E aí tem que se reconhecer, tem os valores financeiros, né? De você fazer o exame. Sempre fica a questão o que vale mais para ti. A tua vida ou talvez tu ter que tirar um valor daqui para colocar, sei lá, cara, 100 pila no eletrocardiograma. Chutei aqui, valores em média. Né? Então sempre fica o questionamento e tem que pegar pelo lado emocional. Porque quando o óbito vem,
E aí ele assusta todo mundo que está ao redor, né? Basta a gente ver o que aconteceu em Porto Alegre na última meia. Os alunos voltaram para casa, assim, e, repito, não só para nós, geral, cara. O que foi aquilo? O que aconteceu? O guri era jovem. Aí tu vai analisar de uma maneira mais profunda e clara quando começam a surgir as informações. De novo, a miocardiopatia hipertrófica. Poderia falar um pouco sobre essa condição mais específica, Alexandre? Tu parte de uma tendência genética, um primeiro ponto. Então, você vai ter geralmente alguma situação familiar com alguma cardiopatia ou sintomatologia. Você vai ter provavelmente alguns sintomas durante a evolução de treinamento, mas principalmente numa avaliação individualizada e um simples eletrocardiograma nessa condição praticamente já te chamaria muita atenção, e aí sim você partiria para alguns exames. Como tu pedisse antes, tem uns exames que eu posso... Ele é muito individual. Faixa etária, condição genética, condição individual, obesidade ou não, utilização de medicações, utilizações de tratamentos hormonais, já tive um problema cardiovascular na minha família em pessoas jovens, tudo muda individualmente. Tá? Mas nessa condição específica do paciente mais jovem, as condições mais prováveis, as condições congênitas, arritmogênicas. Da mesma forma, o paciente 40 mais são as condições cardiovasculares por obstrução cardiovascular, infarto, algumas arritmias sim, as distâncias mais longas, hoje tem vários trabalhos mostrando o aumento das questões de arritmias, algumas placas não calcificadas que acontecem no maratonista 40 mais, geralmente num volume bem alto de maratonas repetitivas em curtos períodos, dificuldade de recuperação intertreinos. Então, de novo é a individualização, de novo é a prevenção, que parece uma coisa muito lógica na cabeça de todo mundo, que quanto mais eu prevenir, menos eu tratarei depois, mas não é assim que a gente funciona, né? A gente vai no médico doente, a gente não vai no médico para prevenir. E aí sim eu vou ter um custo muito maior se eu estiver doente, eu vou ter um custo muito maior se eu fizer uma avaliação genérica para todo mundo, ter um protocolo, o Maurício vai lá e usa isso aqui para todo mundo lá. Fatalmente eu vou ter que cobrir o 17, o 30, o 60, o diabético, o hipertenso, vou fazer uma lista de exames de quilométricas, né? Da mesma fora laboratório, tu sai medindo até vitamina do fio de cabelo para todo mundo. Não é assim, né? Sim. Até porque muitas vezes a gente sempre enxerga através de uma foto querendo ver um filme, né? Essa é a grande dificuldade da dinâmica do esporte, do exercício, da medicina, da educação física. Através da foto a pessoa quer que tu enxergue um filme, não é assim. E não consegue. Por isso essa dinâmica toda da fisiologia do exercício, ela é apaixonante para quem vive dela, para te poder dar respostas reais, para você poder associar e conciliar a importância de você ter daqui a pouco associado num cara que está começando um rendimento maior, uma fisioterapia preventiva, uma nutrição equilibrada, repetir alguns exames, aquela história da dor. A dor é normal para quem treina. Dor nunca é normal. Né? Ou seja, preciso reconhecer que dor é essa. Em mim eu começo a reconhecer, estou correndo há bastante tempo, quem começou agora? Que é isso? Então, a gente sempre precisa relatar ao meu treinador que essa dor está acontecendo. Até para que se possa ter uma ideia, olha, é uma dor de início. Será que eu não estou aquecendo muito próximo do que eu vou correr, ou às vezes estou aquecendo perto do que eu vou competir? Vai doer mesmo. Vai doer articulação, vai doer músculo, vai faltar oxigênio na musculatura, vai travar uma articulação que ela não está lubrificada ainda no começo, pior ainda no inverno. Então assim, ou é uma dor que mas ela passa. Passa, mas não quer dizer que por isso ela é benigna, né? É uma dor articular, é uma dor pontual muscular, e a gente brinca, né? Mas é uma dorzinha assim, mas se for no peito tu para na hora, né? Exatamente. Então, assim, são situações que elas não podem ser assim tão genéricas assim. Verdade. Né? Então, a gente sempre brincando aí nessa questão da dor no peito, mas uma coisa que a gente salienta sempre assim, a bandeira vermelha da corrida, né? Dor no peito, tontura, uma falta de ar ou um cansaço desproporcional à tarefa executada ou desmaios, perda de consciência, são sinais de alerta. Opa, eu preciso ir ver. Isso não é normal. Tá? Mas eu fui ver depois. Ok, se for normal, ótimo. Se for não uma coisa é a menor, cãibra da panturrilha. Não é a cãibra da panturrilha. Esse músculo, que é um músculo também chamado coração, ele não pode não te dar uma segunda chance. Eu sempre brinco com o pessoal. Tem um músculo que é também estriado, mas ele é cardíaco e ele não tem talvez a mesma chance que os outros têm de dar uma alongada. Exatamente. Né? Mas só para ficar claro, então, Alexandre, a questão da prevenção ela é cíclica,
você vai repetir de vez ou outra algumas coisas, mas ela é muito mais barata. E ela, obviamente, é mais salutar no que diz respeito à longevidade no esporte. Sem dúvida. Tu pega, por exemplo, assim, eu tenho um desportista que ele faz realmente recreativo. Eu não preciso todo ano repetir um teste de esforço, um eletrocardiograma, um ecocardiograma. Eu tenho um atleta de alto rendimento, adaptação intensa, ele treina bastante, treina altos volumes. Eu sempre tenho que ver se esse coração realmente está adaptado. Eu vou sempre fazer o exame ecocardiograma? Não sei, depende. Pode ser a cada 2 anos, o atleta de alto rendimento geralmente é anual, o desportista muitas vezes a cada 2 anos ou se alguma coisa surge no meio do caminho, né? Se fala muito aí nos testes ergométricos, o ergoespirométrico. Cara, é um ótimo exame, indicações relativas, mas ele é muito melhor para o professor receber um exame desse que vai te dar todas as zonas fisiológicas do teu atleta para te poder planejar todo o teu treinamento, do que ele vir a ser um exame indicado genericamente para todo mundo. Perfeito. Antes você citou a questão da dor e o Marcos, aluno nosso de Panambi, ele perguntou uma coisa bem legal e isso vai ser uma porta para nós entrar em outro assunto que acho que é o que nos coloca em mais constante contato. Dor que fica migrando, dor que vai e volta. É normal? Até que ponto não é normal? O que pode se referir? É uma pergunta bem aberta, né? Sim. Mas para nós dar uma destrinchada, o que tu poderia dizer no primeiro momento? É porque ele tem uma dor específica que vai e volta, de joelho. E aí o que eu faço? Eu vou ver porque ela passou, só que depois ela voltou. E é uma dor tolerável, eu consigo treinar, treino bem, não chega a mexer em ritmo, assim, em causar alterações. Mas é aquela dorzinha batendo na porta. É a luzinha no painel do carro, né? Não tá ali o problema, mas algo não tá certo. Posso vir a ser uma dor articular mesmo, é ali dentro do joelho, é ali a causa, pode ser ligamentar, pode ser patela, pode ser menisco, pode ser de origem muscular, pode ser de uma musculatura mais para cima, porque dificilmente assim a lesão ela vem localizada ela é no joelho porque foi aqui o problema. Geralmente é desequilíbrio em outras situações que vai acabar ocasionando a lesão por esforço repetitivo. Mas se ela está repetindo, o Marcos vem treinando, vem repetindo, merece uma avaliação, merece uma imagem, ou merece uma avaliação com um profissional especializado, ele vai te dizer, olha, tu tem uma contratura muscular significativa que quando tu entra na atividade, ela vai te limitar o movimento, vai te gerar dor. Num primeiro momento isso passa e não tem problema, mas daqui a pouco essa dor, ela por repetição, ela pode gerar outro tipo de lesão que não é a dor que tu tá tendo agora, com certeza. Ou daqui a pouco eu tô com uma dor inicial e tá tudo certo, porque ainda é uma lesão menor. Mas uma dor que se repete, uma dor que volta e ela não me abandona, eu preciso avaliar. Eu preciso ter, assim, eu preciso ter aí o endereço dela, né? Que a gente brinca, né? Manda uma carta para São Cristóvão. Não, eu preciso do endereço, né? Então essa é uma dor que ela vai precisar ter um endereço certo, porque ela tá se repetindo. Ela pode ser benigna e como se usa uma máxima aí, né? A dor que passa quando corre eu posso continuar. Mas essa repetição, ela começa a te chamar a atenção minimamente para você fazer uma avaliação e ter um diagnóstico mais próximo, mais fiel do que possa estar acontecendo. Porque deve ter uns casos mais esporádicos que o cara teve uma dor, a dor passou, tu não sabe o que aconteceu e talvez nem vai saber porque aquela dor não se repete mais. Já aconteceu comigo algumas vezes. Sem dúvida. Mas na maioria dos casos não é o que acontece. A dor que se apresenta uma vez, ela pode até passar, aí ela volta, pode ser que mude o ponto um pouquinho, mas ela voltou maior, aí tu liga o alerta vermelho também. Sempre que a dor ela muda a amplitude, ela é repetitiva, ela tem algumas vezes limitante, posso não parar de treinar, mas eu estou treinando e estou prestando atenção nessa dor, então ela não está tão não limitante assim, né? Porque eu não estou focado no meu ritmo, na minha respiração, no movimento da rua, eu estou tendo que focar nessa minha dor, né? Então é uma coisa que a gente tem que sempre prestar atenção. A dor é a luzinha no painel, cara, acendeu, pode ser que não seja nada, tá? Mas se ela se repete, ela merece uma avaliação, porque daqui a pouco eu vou insistir e eu vou fazer uma lesão que vai me tirar por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses,
por uma brincadeira ou uma demora em eu acreditar nessa lesão, né? Perfeito. Para fazer só um primeiro fechamento aqui, então, o primeiro grande tópico era a questão das adaptações cardiovasculares, porque esse assunto talvez assuste mais o público. Envolve a questão da morte súbita, eventos acontecendo no Brasil. A gente já entrou, na verdade, nesse segundo grande tópico, que é dor. E aí, dor é um caminho para a lesão. Nem toda dor é lesão, né, Alexandre? Mas a dor é um caminho para a lesão. Vamos falar de deficiência energética? Vamos lá. Hoje, sem dúvida alguma, a gente está nesse meio enfrentando muito esse desequilíbrio, né? Isso, de novo, a história da foto e do filme, né? Eu preciso perder peso porque eu vou render mais. É uma grande verdade. Mas que peso eu estou perdendo? Para mim perder esse peso num primeiro momento, a curtíssimo prazo, para uma competição, ok, daqui a pouco eu vou ter um rendimento melhor e tudo bem. Mas a médio e longo prazo, isso vai levar a uma série de desajustes, né? Quando tu fala na deficiência energética, obrigatoriamente tu vai fazer entender que o corpo está recebendo menos energia do que ele precisa para executar o processo. Aqui por que o filme? Porque tu não vai calcular só a quantidade de energia que ele precisa para executar o treino. Ele trabalha, ele dorme, ele respira, ele digere. Então tem uma série de situações metabólicas que elas precisam estar devidamente atendidas para que o corpo siga tendo a sua função. E não há dúvida alguma em trabalho algum, comparação em eu comigo mesmo com mais ou com menos energia, onde é que eu vou ter mais rendimento? A gente vive um mundo das restrições alimentares, sejam elas por quantidade, sejam elas por alimentos que viraram proibitivos, e isso, sem dúvida alguma, é um dos principais colaboradores para as lesões. Essas lesões por esforço repetitivo, elas sempre são multifatoriais. É o aumento da carga, e aí cai todo mundo na cabeça do treinador porque aumentou a carga, mas essa carga, ela foi realmente aumentada ou você não deu o suporte nutricional, fisioterápico, descanso, hidratação, sono para receber essa carga e ela se tornou muito maior? Eu não tenho como planejar uma carga e contar que você não vai comer, que você não vai dormir, que você vai se estressar no teu dia a dia e que você mesmo assim não vai seguir a planilha e vai treinar mais forte. Então assim, hoje, baixa disponibilidade energética, restrições alimentares, preocupação exagerada com o corpo, com peso e busca por rendimento. Esses são os principais fatores das lesões por esforço repetitivo. A antiga tríade da mulher atleta, que era preocupação excessiva com o corpo, alterações hormonais, que na época era específico das questões ginecológicas, e a fratura por estresse. Hoje é déficit de energia, que se fala, relativa, justamente porque não é só em mulheres e certamente não é só a questão ginecológica, pelo contrário, a primeira e mais rápida a receber a carga de desconforto é a estrutura óssea. Ela com 24 horas de déficit energético com carga de treino, tu já tem uma alteração óssea, porque a gente todo dia tem uma formação, reabsorção óssea. O que eu faço mais durante o dia vai dizer se o meu osso esteve recuperado ou perdi ele um pouquinho. Primeira coisa que vai acontecer pela deficiência energética é uma diminuição da deposição desses cristais ósseos. Você aumenta o risco dessas lesões. Você vai repetindo, vai mantendo carga, vai aumentando a intensidade, não recupera, você certamente vai ter esse tipo de lesão. Justamente pelo déficit energético, tu vai mexer com toda a rota metabólica. Você vai mexer com o aumento do tal do cortisol, que é o hormônio do estresse. Esse, por sua vez, não deixa o teu músculo recuperar de uma forma adequada. Vai mexer lá com 2 hormôniozinhos que controlam a glicose, o glucagon e a insulina. A insulina, para nós, fica bloqueada e ela também é um hormônio anabólico. Ela favorece o cálcio a depor no músculo e formar estrutura óssea suficiente para suportar a nova demanda. Ela também, junto lá com o hormônio do crescimento, que é inibido também pelo cortisol, a recuperação muscular, um nível de hidratação adequada, A gente passa aí pela gama infinita de suplementos, suplementações, pré-treinos, uma confusão generalizada e o básico tu acaba abandonando, Então assim, hidratação, cuidar do sono, fazer uma alimentação equilibrada, não é uma crítica, mas assim, tu acredita que no potinho do teu pré-treino vai estar certo para ti que corre
42 para Dona Maria, que vai começar a caminhar, para o lutador de jiu-jitsu, para o basquete. No mesmo potinho tá aquilo ali. As rotas metabólicas são as mesmas, as necessidades são as mesmas? Não são. Então, assim, de novo a individualização, de novo as metas realistas, respeitar as condições fisiológicas normais, seja de treino, de alimentação, de descanso, né? Objetivos realistas dentro dos resultados esportivos. É muito bom melhorar. É muito bom melhorar. E é óbvio que tu vai melhorar muito no começo, né? Não tinha nada. Você vai evoluir bastante. Depois de um determinado ponto, aí começa a questão de o quanto eu quero pagar para melhorar. E esse pagar fisiológico, ok. Às vezes aí que começa, de novo lá a tal da rede social, eu tentar dar resposta para alguém, eu preciso melhorar e eu vou utilizar o que for preciso para mim melhorar, mesmo que isso não seja resultados realistas, porque você não chegaria nisso. E aí, voltando um pouquinho para o cardiovascular, toda essa carga extra que tu vai dar, aquele coração está preparado para isso? É sempre a velha pergunta. Por isso, avaliar, reavaliar, rever e individualizar. Uma palavra-chave que poderia agregar são as cargas silenciosas, né? Tanto a nível cardiovascular quanto o ósseo que tu citou. E Alexandre, o que eu percebo, todas essas orientações que tu acabou de lidar parece que vão a uma contracultura de tudo aquilo que é lógico. Porque como é que eu vou comer mais e me sujeitar a esse desaforo de pesar mais e correr melhor? Porque não, tem que pesar menos. E como é que eu vou pesar menos se eu estou comendo mais? Não vai fechar a conta. E aqui me parece que entra, hoje eu vejo muita discordância no campo da nutrição com relação a isso. Há muitos anos atrás, quando eu fiz biologia e nós dividíamos o prédio com a nutrição, a gente via muitos nutricionistas ainda estudando a relação do déficit. Que você emagrecer precisa ter o déficit calórico. Não digo que está errado, mas se tu for pensar de um ponto de vista voltado ao esporte, a você passar a render mais, o déficit calórico é totalmente o contrário do que tu acabou de dizer. Na verdade, às vezes tu vai precisar de um superávit, de certa forma. Se eu entendi certo, agora te devolvo. Aí vai caber dentro da periodização. Que momento eu tô do meu treino? Tô começando a temporada. Eu posso fazer um déficit calórico, posso deixar o corpo dar uma sofridinha para receber uma adaptação. Tô no meio do caminho para minha prova. Eu já vou dar uma equilibrada. Eu tô perto da prova, eu vou fazer um superávit. Entendeu? Por quê? Porque eu preciso preservar meu sistema imunológico, porque aí volta aquela métrica que eu sempre digo que para nós ela é cruel, que é peso. Peso por si só, eu digo, é uma medida burra. Né? Porque, o que eu tenho de peso? Muito bruta. É bruta. Se eu tô com retenção de líquido, eu tô mais pesado, mas eu não engordei. Às vezes eu perco um monte de peso e eu perdi massa muscular. Ou seja, então quer dizer que eu engordei porque eu preservei minha massa gorda. E aí eu estando com sobrepeso, com gordura, eu tô carregando um peso que ele não é útil. Ao contrário de um cara que está com uma composição corporal adequada e aquela gordura corporal ela é essencial para ele poder desempenhar através das vitaminas lipossolúveis, através das ações hormonais, né, que os hormônios são dependentes da gordura para poder, principalmente do colesterol, para poder fazer a sua ação. As membranas celulares são compostas de gordura e quanto melhor a qualidade da gordura, melhor a fluidez que se diz dessas membranas e a absorção dos nutrientes que possam permitir você ter um rendimento e otimizar a tua nutrição, seja ela via alimentação, quando necessário uma suplementação. Então assim, é de novo você enxergar uma foto e entregar o filme para a pessoa. Não vai dar certo. Como é que eu vou correr 5, 10, a bendita meia ou a saudosa maratona com déficit calórico? Esquece. Você já vai ter um déficit porque você vai passar 2 horas, 3 horas, 4 horas correndo. Você já vai ter um déficit energético pelo tempo e pelos estoques viáveis de glicogênio. E aí você vai partir já com reservas menores? Não tem como. E de novo, a questão de não perder peso e tentar retirar. Se fosse só retirar comida seria fácil. Fica 20 dias sem comer, todo mundo era magro, né? Não, o teu cérebro vai interpretar e vai derrubar teu metabolismo lá embaixo. Então o que você gastava para dormir, o que você gostava para respirar, pura. Sobrevivência pura. E o que o nosso corpo aprendeu a guardar? O que ele guarda? Gordura, um pouquinho de glicogênio no músculo.
E proteína ele nem guarda, né? Não tem o tal do proteinogênio, né? Nós temos o glicogênio, que é a reserva de glicose no músculo, né? E temos os triglicerídeos, que é lipídio guardado. E deu pra bola. Então são as duas formas de guardar. E se você diminui a tua ingesta, o teu corpo entra em sofrimento. Sofreu, ele precisa guardar. E ele não vai guardar para energia muscular, porque ele não vai querer que você se movimente. Ele vai guardar em forma de gordura, que é o estoque de sobrevivência. Então, assim, aí é o contrassenso de você achar que menos vai fazer você perder mais peso. Não é verdade, né? Essa é uma discussão que tu diz entre a nutrição e a biologia. É ficar preso à métrica peso. A resposta é composição corporal. Eu preciso perder peso para uma competição que é daqui 10 dias, 15 dias. Eu vou render melhor. Agora, se eu tenho um planejamento, eu vou fazer daqui 6 meses, eu preciso perder gordura corporal. Eu tenho que manter minha função muscular ativa. Eu tenho que estar com esse meu músculo individualizado, especializado e treinado para executar aquilo que ele precisa. E eu preciso de energia, seja para me executar, seja para me recuperar. Porque se eu sinalizar, que é o treino que tu me passou, eu não descansar, não me hidratar e não me alimentar, a gente diz, né? O treino é um passinho para trás, para te descansar, se alimentar, para dar 2 para frente. Cara, eu dou um passão para trás e não nada para frente, ou dou 2 pequenininho, então em vez de treinar, eu destreino. Quando você chega naquele ponto de eu preciso melhorar e você entra na paranoia de eu não como, eu tô em jejum. Ah, mas o jejum... Cara, jejum para esporte e rendimento esquece, nós nem vamos entrar no mérito, né? É comprar um carro e deixar com o tanque vazio. Pode ter o melhor motor do mundo, ele não vai andar. Ele não vai andar. Esse passo para trás que tu cita, assim, a recuperação é a lesão. Sem dúvida. Sem dúvida. Se nós começar a falar de overtraining aqui, vai longe. Ah, vai longe. Vai longe porque ele é multifuncional também, né? Ele é energético, ele é muscular, ele é o estresse do teu trabalho, ele é o você não dormir adequadamente, é você começar a ter sinais que você precisa reconhecer isso avaliando, conversa com o paciente. Cara, presta atenção como é que tu tá acordando de manhã. Tua frequência cardíaca tá subindo no dia a dia normal, tô começando a acordar de manhã com a frequência mais alta. Eu tô com insônia, tô começando a ficar com uma irritabilidade. Cara, tô me resfriando toda hora. Cara, tu tá na iminência de fazer um overtraining. Claro que a definição de overtraining, overreaching, que é o quase overtraining, é queda de rendimento. Quanto mais treino, pior eu fico. Acendeu a luz, cara, tira o pé porque não adianta. Se você forçar, vai piorar. E aí vem aquele pensamento, né? Tudo que eu tô treinando, eu não tô rendendo, eu tenho que treinar mais. Aí tu acelera na direção errada, né? Exatamente. Mas só para retomar o ponto anterior ali, quando tu falou em planejamento, esse veio como um pensamento de palavra-chave, porque muitas pessoas não têm um planejamento, independentemente de ter assessoria ou não. E aí tu disse que tem um momento que o déficit é bem-vindo. No começo de temporada, talvez, tem até aquela questão de tu ensinar o corpo a lidar também com a ausência do nutriente. Não ausência, mas uma pequena escassez, para saber lidar com a falta, né? Não a falta absoluta, mas tem um momento que o jogo muda, que essa roda gira. E aí que momento é esse, cara? Se tu não tem um planejamento propriamente dito, tu vai fazer ou só uma coisa ou só outra. Não tem aquelas variáveis que compõem até mesmo os princípios do treinamento, né? Tu tem uma adaptação porque tu tem uma continuidade da aplicação de um estímulo. Mas existe a acomodação também, se tu só repete aquilo. Então veja a importância do planejamento, né, Alexandre? Ah, sem dúvida. Se tu pega assim, Maurício, simplesmente tu diz assim, ó, eu tô começando o planejamento, obviamente que você tem a subida de volume e a queda de volume. Cara, se eu ou tô correndo 5, 10, agora eu vou para 21. Cara, se tu comer sempre a mesma coisa, em algum momento tá sobrando, em algum momento tá faltando, né? Então, assim, você precisa periodizar também a tua condição nutricional dentro da periodização do teu treino, né? Seja ele na corrida, no futebol, e o esporte que for. Né? Então, no início da temporada, como tu diz assim, deixar sofrer um pouquinho, é o tal do treinar em baixa, competir em alta, que é uma estratégia que se usa muito no ciclismo europeu, né? Ou seja, no início, que é o treinar na altitude e voltar a competir em alturas normais, em condições próximas às competições. Isso é estímulos onde você leva o corpo a um sofrimento maior, você devolve um pouco menos para ele se adaptar um pouquinho. Está chegando mais perto da minha prova, eu não posso deixar o corpo continuar sofrendo. Pega um ciclo de maratona, 13 semanas, você vai fazer déficit 13 semanas? Você pode chegar lá e vai chegar, mas você vai chegar muito menos do que você mesmo chegaria. Por isso que eu digo, a comparação é você com você mesmo. Né?
Ah, mas eu jejum e eu aprendi. Ok, mas você alimentado renderia muito mais do que você em jejum. Você hipocalórico, você vai render muito menos do que você eucalórico, hipoidratado, euhidratado, ou seja, você vai render menos. Você vai conseguir fazer? Vai. Mas você vai estar muito mais perto de desistir, muito mais perto de ter lesões. Voltando à maratona, muito mais perto de fazer uma série de infecções respiratórias, né? Isso é uma coisa muito comum na média e longa distância, né? As infecções respiratórias, principalmente altas aí, né? Amidalites, sinusites nos corredores é muito comum, tá? E isso é perfeitamente prevenível desde que você consiga prestar atenção nos sinais iniciais, você fazer as condições de periodização, o momento adequado, cuidados simples como hidratação, manter as narinas limpas, terminar o treino, principalmente quando é frio, remove roupas úmidas, coloca suas roupas mais secas e mais quentes para que você não perca mais energia do corpo para repor a temperatura corporal que você perdeu, já que você está com o sistema imunológico, a gente diz aquela janela imunológica do treino, porque o desportista treinado, ele tem um número menor de células de defesa, mas elas são bastante efetivas, mas elas só funcionam com glicose. Eu treinei, a glicose caiu, eu estou com menos combustível e menos gente para trabalhar. E aí eu vou demorar para trocar minha roupa, eu vou correr, treinar com menos roupa, eu vou estar com o corpo exposto, perdendo temperatura, eu vou gastar mais energia ainda para manter a temperatura corporal, porque ele precisa ter uma função através dessa temperatura adequada. E aí as condições de infecção elas aumentam muito, né? Então, você repor a roupa, você hidratar logo após o treino, ou até mesmo durante o treino, você fazer uma nutrição pontual dentro de um determinado período, 1-2 horas antes, principalmente na primeira hora, nesse sentido, né? Isso faz uma diferença extremamente significativa em relação a prevenções, né? Não é impedir, é prevenir. E aí, individualmente, você tem mais algumas estratégias que você pode lançar mão para tentar minimizar esses danos, né? Nós moramos num estado que tem muita variação térmica, né? E esse exemplo que tu citou me fez lembrar as dores de cabeça que nós temos no inverno. Porque essa orientação de troca a roupa imediatamente, não fica ali com o corpo perdendo calor, já com ele num desgaste, especialmente depois daquele treino que é mais duro, né? E o pessoal tem, às vezes, uma dificuldade em acatar essa orientação, porque tem esse momento pós-treino da resenha, né, do café. Então, veja, tudo isso que tu falou com relação às deficiências energéticas tem a ver com a questão imunológica. A gente não pode falar só de rendimento no ato da corrida, no ato do esporte. Tem tudo aquilo que envolve as nossas recuperações. E a questão imune, quando tu aborda ela, tu está falando de saúde diretamente. Isso acarreta um outro problema. Todo ano tem uma turma, e aqui, repito, não é só no contexto da assessoria. Tu vê das mais variadas formas, que tem quadros subsequentes de resfriado ou gripe, ou seja lá o que for. Aborta o treino. Aí é uma semana parado, porque tem que recuperar, é o certo, né? Não condeno aqui o não treinar. Mas aí quando tu volta depois daquela semana, tu tem que tirar o pé, porque o corpo está numa recuperação sistêmica, né? Então, eu vejo a importância, a questão energética já está indo por esse lado também. Quando a gente fala de saúde, não mais só do rendimento. A gente volta pro filme, né? De novo é o filme, né? Porque num primeiro momento parece que, não, se eu fizer isso com a energia, deu para o exercício. Não, eu tenho todo um sistema que ele precisa recuperar, né? E essa questão do imune, quando a gente fala imune, a gente diretamente vai às infecções, mas o sistema imune também é o reparador das células musculares do teu treino. Então você sinalizou e não vai conseguir responder, né? Porque você, de novo, não está com uma condição suficiente de resposta. Então é fundamental você se manter nutrido. Né? Essa é uma grande discussão. Né? Eu cito um exemplo aqui, que é uma coisa que nós do meio, a gente acaba tendo até uma situação que ela preocupa um pouco mais, principalmente no feminino, tá? Que são as dietas restritivas de baixa quantidade, mas principalmente a retirada de determinados alimentos. E aqui nós vamos entrar diretamente na questão cálcio, que é o lácteo, né? Não tira o leite porque o leite inflama. Inflamado é teu corpo, primeiro ponto. Não é o alimento em si, né? Segundo, eu uso altas doses de vitamina D porque melhora a minha imunidade, melhora meu sistema como um todo, mas daí eu tiro o cálcio. Então é que a gente brinca, né? Tu comprou 50 caminhão e não plantou soja, tu vai levar o quê?
Se você não se alimentou, e o cálcio para nós ele é importantíssimo. Por quê? Ele é a pólvora da contração muscular. Então, quanto melhor a tua disponibilidade de cálcio, melhor a tua contração muscular, melhor a tua sensibilidade à insulina, mais energia tu tem, tu vai contra o ciclo do cortisol, que é o que vai mexer também no sistema imunológico. Por isso que também a vitamina D ela é importante no sistema imune, mas não só na foto, é a vitamina D e D, não, é a ação dela. Né? Como ela funciona como hormônio, porque ela capta lá no intestino a tua absorção do que tu ingeriu. Tu não ingeriu, não tem o que captar. Só que aí tu vai buscar cálcio aonde? No osso, é uma indústria infinita de cálcio. E aí então eu não ingeri, eu me desgastei, e aí para mim manter essa contração muscular, e aquele músculo que tu citou antes, que é o coração, fundamental a importância do cálcio para poder manter o ritmo cardíaco normal. E aí ele vai lá cada vez mais, busca da estrutura óssea, né? Favorece riscos não só de fraturas, mas a longo prazo de osteoporose, para poder buscar esse osso através de uma ação hormonal do tal do PTH, que também vai lá favorecer o rim a captar e vai aumentar a pressão. Então, ou seja, de novo, passa um filme inteiro, as pessoas tentando só com aquela fotinho, né? Ah, mas é que se eu der vitamina D, melhora o sistema imune, melhor. Sim, mas eu tenho que, para poder ela funcionar, ela precisa ter seu substrato de ação, né? E aí, então, vai o sistema imunológico, vai cardiovascular, vai metabólico, vai desde você poder manter o controle do teu lipídio, da tua musculatura, do sistema imune. Então é sempre muito amplo. Essa dinâmica da fisiologia que faz com que você precise ter uma visão sempre muito ampla. Né? E 99% até agora que a gente não falou em um suplemento, a gente falou em comida. Uhum. E uma vitamina que é a vitamina D, que a gente precisa colocar de fora porque ela é pela pele. Como tu citaste o nosso estado, nós temos 3 meses de sol útil para poder formar a vitamina D. No restante a gente tem que acabar repondo, né? Então, tudo isso está em questão também, né? Que aula, cara. Me dá uns nó, inclusive, no cérebro aqui, porque assim, ó, o que a gente espera é que as pessoas estejam captando a magnitude e a complexidade do assunto. Porque quando tu trouxe agora o cálcio, vitamina B, tem todo o seu complexo, né? E vitamina D são outros 3 grandes componentes, digamos assim, embora micronutrientes, né? Mas o nome micro ele não dá, parece a importância devida. Exatamente. A importância que eles têm para a contração muscular, como bem disseste, a questão das reparações, do funcionamento lá do potencial de ação na célula, e são grandes deficiências. Eu não sei se dá para dizer que o mundo vive uma pandemia de vitamina D em deficiência, porque hoje, numa anamnese, é quase que totalidade de casos. Ou a pessoa está suplementando vitamina D, porque em algum exame ali atrás deu a deficiência, ou na orientação que a gente dá, ela vai lá e tem a deficiência. Isso explica muita coisa. Dificuldade, às vezes, de evoluir de alguma forma, né? A lesão nem se fala. Só que quando a gente chega na lesão, geralmente tu teve outras sintomatologias antes, né? Só que aí a pessoa vai lá, eu fiz todos os meus exames, deu só a vitamina D baixa, então tá tranquilo. Não é tão tranquilo assim. Não é nada tranquilo, né? E hoje se tem essa questão, né? Porque assim, aí beleza, vou corrigir a vitamina D. Não entrego o nutriente para ela ir buscar a sua função. Hoje se usa doses, às vezes, extremamente altas de vitamina D. Hoje se tem uma noção que isso a gente chama de down regulation, ou seja, uma baixa posterior. Então a gente tem evitado usar grandes doses de vitamina D e sim doses mais constantes, embora elevadas num determinado diferencial entre o que seria o diário e o que você precisa repor quando você está com ela em baixa, né? Até porque você não vai conseguir variar muito além do que você tem, gente. Assim, eu tenho um basal, eu consigo aumentar mais esta quantidade, então eu preciso mais ou menos ter um cálculo de quanto eu vou utilizar, senão muitas vezes eu vou interferir nessa condição, tá? Mas é muito importante você poder manter, sim, essa periodização, porque assim, a gente não pega sol, a gente trabalha em ambientes fechados, a gente matava na praia até agora, protetor solar até a orelha, né? Ou seja, então não tem o que fazer. Então tu vai ter, e para nossa região, hemisfério sul, porque assim, por que a gente fala não só do frio, né? Porque a angulação do raio de sol na pele determina a forma de absorção da vitamina D. Como nós estamos no hemisfério sul, na ponta, a gente tem uma angulação muito ruim de março a novembro. Então, mesmo que a gente não tivesse tão frio assim, nós não conseguiríamos ter uma adequada exposição solar. Não adianta tomar banho de sol pela janela.
passou pelo vidro, muda o comprimento de onda do raio, também não vai absorver da mesma forma. Então por isso que é tão deficiente para o sul, não tem escapatória para a gente aqui. A gente tem que repor, sim, não vai ter como. Preciso me alimentar, preciso ter os derivados de cálcio na alimentação, preciso ter a vitamina D adequada, preciso ter o controle da vitamina B, né? Que o pessoal fica... Hoje virou uma vitamina da moda também, né? Ah, tem que estar lá, não sei... Cara, ela tem que estar presente dentro dos limites e ela não interferir num exame simples chamado hemograma. Se não mudou o hemograma, tua vitamina B dentro da normalidade está ok. Porque ela sempre vai mudar parâmetros de um exame simples chamado hemograma. De novo, filme e não só a foto. Não adianta só tomar um cafezinho depois do almoço na sacada, então, porque tem o vidro. Tem o vidro, não vai dar. Me quebrou agora, cara. Mas, Alexandre, uma pergunta bem importante também, que a nossa ideia aqui é atiçar o pessoal para que eles vão avaliar, vão fazer exame, procurem um médico, tenham o seu caminho, mas avaliem. Os valores de referência que vêm nos exames lá. Tu não levou para o médico ainda, não enviou para ele interpretar. Mas aí tu olha o valor, olha para a referência, isso todo mundo sabe fazer. Muda do corredor pro cara que não corre, do cara que é atleta pro cara que não é, ou aquela referência lá, ela sempre é válida, se tá dentro tá ok. Explica isso para nós. Aí vai determinar, o que vai determinar esse posicionamento é a individualidade. Qual é o teu objetivo, em qual momento você está. Né? Hoje se fala que um alto rendimento se usa parâmetros de vitamina D bem mais altos dentro do que a gente usa como estar tudo certo no parâmetro mínimo, justamente por essa necessidade dela como um hormônio que funciona em vários tecidos do corpo. Da mesma forma, a vitamina B, muitas vezes tu precisa de valores mais elevados porque você faz uso de determinado medicamento para o estômago, por exemplo. Se você está usando remédio para o estômago, tu não vai absorver vitamina B. Tu pode dar quanto tu quiser, não vai. Porque ele precisa da acidez gástrica. O remédio para o estômago diminui a acidez gástrica. Então você vai ter que usar altas doses de vitamina B para poder absorver. E ela vai favorecer você fazer uma anemia, uma diminuição da tua celularidade em relação ao ferro, ao tamanho do eritrócito, vai interferir também na relação vitamina D cálcio, cálcio magnésio, de novo vai interferir para você fazer uma lesão muitas vezes lítica, ou seja, uma lesão de fratura óssea, justamente por esse desajuste dos micros, que não são tão micros assim nutrientes, e são de suma importância, porque muitas vezes se pensa na vitamina B12 simplesmente lá na cadeia respiratória, mas a gente tem ela sim na questão do ferro, da questão que é o ferro que transporta ali o oxigênio nas hemácias, mas ela tem uma ação também junto nessa cadeia de formação óssea, na cadeia de transportadora de elétrons lá para rendimento esportivo, para desempenho de mitocôndria, ok? Mas também nesse metabolismo de estruturação osteomuscular, né? Citando essas duas, por exemplo, né? Da mesma forma o estoque de ferro, que muitas vezes tu mede pela ferritina, nem sempre só por ela. Então tu vai individualizar também em relação a como você está na tua saúde anterior, histórico familiar, você já teve algum problema, como você tem dificuldades em rendimento, então hormônios da tireoide que variam muito, ele é o balizador daquele metabolismo que a gente falava, ou seja, eu estou fazendo restrição energética de novo, a tireoide que é o regulador do metabolismo já joga lá para baixo, vai desligando tudo aí, porque tu não tá me dando energia que tu quer gastar, nem falar, eu vou te desligar, né? Então, tudo isso faz parte nesse processo também, né? Porque é sempre interligado, não tem nada isolado. Nada é isolado, né? O corpo humano ele é 100% interligado. Por isso que aquele teu planejamento lá, se a gente perguntar hoje, quais os treinos mais importantes para um cara que quer correr? Na minha opinião, é o treino leve. Uhum. Vai desenvolver a tal da mitocôndria dentro da célula cardíaca, isso vai melhorar a condição energética, vai trabalhar um coração que ele vai aumentar de tamanho, melhora a força, ok. O treino, se tu vai treinar sempre intenso, beleza, é outra rota que tu está treinando, mas a tua multiplicação celular vai ter muito menos dessas situações mitocondriais que a gente chama, porque faz os tais dos radicais livres. Ah, radical livre é ruim. Depende quanto é ruim. Ele é o sinalizador para tudo que eu estou treinando, é o tal do radical livre. Então eu vou lá e vou me entupir de vitamina C depois do treino. Ferrei com o meu professor. Vou fazer um treino de tiro na pista de 400, eu vou encher de gel de carboidrato. Ferrei com o meu professor. Não, mas eu me senti melhor. Nem é o que tu tá usando. Mas a sinalização que tu tá tentando fazer... Senti melhor porque viu o blogueiro lá rasgando o pacote. Exatamente, né? Esse outro aí que é sal e água, aí agora que é o milagre da fé. Cara, então assim,
foge à rota metabólica utilizada. Sim. E foge daquilo que tu planejou, ou seja, aquilo que tu planejou com aquele treino, essas intervenções totalmente desnecessárias ainda atrapalham o rendimento. Ah, mas eu fiz e melhorei. Com certeza melhoraria bem mais. A mitocôndria tem essa questão de que o treino leve, ele faz com que ao mesmo tempo ela melhore muito em duas coisas, quantidade e qualidade de trabalho, né? Ou seja, o treino leve ele tem essa característica. Ao mesmo tempo que ele te condiciona, ele te mantém num estado de estresse baixo. Isso é o que te permite ter um treino ou outro que vai lá e te dá uma força de bombeamento aumentada, que é o que tu acabou de citar, a maleabilidade cardíaca, né? E voltando ao que falamos lá no começo, não parece lógico acreditar nisso. Poxa, eu quero correr o 5K mais forte, contrato esse louco aqui e o cara me manda correr leve. Exatamente. Cara, só muda a figurinha. Essas figurinhas são cíclicas, mas... Exato, porque se tu pegar, né, Maurício, toda vez que tu botar aquele treino forte, é o treino de pista, seja ele intervalado, seja ele contínuo, né, o longo, às vezes, com uma intensidade um pouco mais forte, tudo isso produz uma carga de radicais livres maiores. Esses radicais livres, num primeiro momento, eles estimulam a recuperação celular para você recuperar do teu treino que tu fez, a sinalização adequada, mas a sua presença cronicamente que é o problema. Aí vem a tal da pessoa inflamada, e não tem nada a ver com o leite que tu tomou, é o excesso da carga de treino, não faz um treino reparador ou regenerador, faço 2 treinos por dia, 3 treinos por dia, não vai recuperar nunca. Não quer fazer as transições depois de provas-alvo. Exatamente. Ah, mas eu fui bem na maratona, tô bem, olha aqui, ó, como é que eu vou diminuir não os vai. treinos e tal, porque tem ali a rústica, não sei o que. E aí, se tu diminui o treino leve, então além dele promover essa formação mitocondrial de melhor qualidade e quantidade, ele diminui a formação de radicais livres e favorece a remoção desses resíduos celulares, né? Principalmente depois daquela, citou a maratona, foi bombeado sangue para a periferia aí de tudo que é tipo e jeito, com energia, da onde tinha, onde não tinha, sobra um monte de coisa lá dentro, né? Metabólitos ruins, metabólitos bons. Você precisa, aos poucos, dar uma chance para o músculo se regenerar, porque ele vai sofrer muito, ele vai ter microlesões, ele vai ter todo o desgaste, e tem uma série de substâncias tóxicas que estão lá dentro, que é só com o treino leve que você vai minimizar e poder remover isso, senão você vai acumular mais um pouco. De novo, você com você mesmo vai ficar muito pior. E se é que você consegue, às vezes, né, fazer esse regenerativo pós uma maratona. A gente tocou em bastante pontos importantes aqui, né? Como é bom falar contigo, Alexandre. Que bom, que bom. Momento de aprendizado e a minha cabeça fica fritando sempre que eu converso contigo. Esses dias eu te mandei um áudio de 5 minutos lá, tu me devolveu um de 12. Assim. Não, é um podcast fora do ar. Exato. Alexandre, muito obrigado pela tua presença aqui, por emprestar o teu conhecimento. Depois tu me cobra, tá? Mas vamos fingir. Ótimo. Mas por ter fornecido tanto conhecimento para o público que nos assiste. O nosso objetivo, acho que foi, no mínimo, bem atingido no sentido de deixar a pulga atrás da orelha. O exercício é coisa muito séria, gente. O exercício é uma ferramenta incrível que te vai fazer viver mais e melhor. Mas ele não é brincadeira. Aquela velha história, né? O que é remédio, o que é veneno. Depende da dose que tu aplica. Então, o Alexandre trouxe um conhecimento hoje aqui para vocês que vai de encontro a métricas de performance e que denotam a importância de você quantificar as coisas antes de sair fazendo tudo na prática, sem ter noção nenhuma, né, Alexandre? Então, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu espero que nos vejamos mais vezes para ventilar outros assuntos, talvez. Hoje o pessoal está enjoado, então não dá para ir muito longe aqui, senão não vão escutar. Sem dúvida. Então, por isso, deixa uma última palavra ali para ti, mas te agradeço mais uma vez. É ótimo, eu que agradeço a oportunidade de poder conversar, poder trazer um pouco do que é a medicina do esporte, do que é a fisiologia do exercício, o que é unir todos os pontos aí da frase mais repetida do dia, né? Entre a foto e o filme, entregar um pouco do que possa ser útil na vida pessoal, na longevidade dentro do esporte, nos objetivos realistas de cada um, respeitar os planejamentos feitos, né? E que você possa ter do esporte, do exercício, um dos principais balizadores de saúde. Então, nem sempre mais vai te gerar saúde, né? Então, muitas vezes esse equilíbrio vai te permitir permanecer no esporte, que hoje é, sem dúvida alguma, uma das principais ferramentas para preservação de saúde, principalmente hoje, onde a gente tem um predomínio do sedentarismo. Então, receber esse aluno, receber esse paciente que
quer através do esporte e não perdê-lo por uma lesão prevenível, por ter métricas inatingíveis que levam à frustração, enfim, trabalhar dentro da realidade. Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito. Pessoal, então, vocês acompanharam hoje o nosso primeiro episódio do podcast da assessoria Live Run de 2026. Esperamos voltar aqui diversas vezes ao longo do ano para trazer mais e mais conteúdo. Aí é óbvio que eu vou pedir para vocês, por favor, curtam nossa página, compartilhem, comentem. Isso fomenta, isso dá vontade de fazer a gente produzir. E a participação de vocês com questionamentos também é muito bem-vinda. Hoje nós ficamos por aqui. Agradecemos a atenção e nos vemos em breve.